E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. O tema da nossa aula hoje é sistema endócrino, tá? Na verdade, a gente vai dar continuidade a essa aula, né? Porque anteriormente a gente já iniciou. Bom, então, só recapitulando a importância e a função do sistema endócrino, que é constituído por um conjunto de glândulas, né? Então, no nosso corpo, nós temos várias glândulas, que são estruturas capazes de produzir substâncias químicas e secretar, ou seja, liberar essas substâncias químicas na nossa corrente sanguínea, atingindo outras células de certos órgãos ou outras glândulas, estimulando ou inibindo certas funções. Essas substâncias químicas produzidas e liberadas pelas glândulas a gente chama de hormônios, né? Então, os hormônios eles têm funções regulatórias. E o sistema endócrino, então, constituído por glândulas endócrinas, tem como função aí trazer o equilíbrio dinâmico, né? A interação do bom funcionamento do nosso corpo. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, uma frase final. A presença de glândulas que controlam várias funções do nosso corpo por meio de substâncias químicas, os hormônios. Então, só para fechar bem, amarrar bem essa informação de que as glândulas são estruturas no nosso corpo que produz e liberam substâncias químicas na corrente sanguínea a fim de regular certas funções. Ponto, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em sistema endócrino, a gente está falando de glândulas endócrinas. E tem que diferenciar o que é uma glândula endócrina de glândula exócrina. Bom, então aqui nós temos nesse desenho, nessa imagem, uma representação de glândula exócrina, tá? Essa bolona aqui em azul, deixa eu dar um zoom. Aqui em azul, a glândula exócrina, que vai liberar, né, vai produzir secreções, que são as substâncias químicas, para fora do nosso corpo, né? Ou na cavidade corporal. Já a glândula endócrina vem de dentro, né? São glândulas capazes de produzir e secretar substâncias químicas na nossa corrente sanguínea, né? E essas substâncias, quando elas caem na corrente sanguínea, elas vão atingindo células específicas e regulando diversas funções. Então, aqui vamos entender como funciona o reconhecimento do hormônio pelas células, né? Então, a gente tem aqui uma célula produtora de hormônio, tá? Os hormônios aqui estão representados por essas bolinhas em azul. Essa glândula que está produzindo hormônio, os hormônios saem e são direcionados lá na corrente sanguínea. Então, se esse hormônio caiu na corrente sanguínea, essa célula aqui, ela vai pertencer a uma glândula endócrina, tá? Aí, esses hormônios estão aqui circulando pela corrente sanguínea, como eles vão identificar em qual célula eles têm que se encaixar, né? Em qual célula eles têm que estimular ou inibir certa função? As células, pessoal, elas apresentam receptores, né? Que vai encaixar perfeitamente, vai se ligar, conectar perfeitamente o hormônio a esse receptor. Esse receptor fica ali na membrana plasmática da célula. Nós também temos células, né, que os hormônios eles adentram, ou seja, eles ficam lá dentro da célula, né, na parte interna ali no citoplasma. Então, nós temos esses dois modelos: o reconhecimento dos hormônios por receptores na membrana plasmática ou, né, células que, ou seja, os hormônios acabam atravessando ali a membrana plasmática da célula e atuando na parte interna da célula, tá? Essas células aqui, né, que tem ou os receptores que se conectam perfeitamente a esses hormônios, ou as células que recebem os hormônios na parte interna, são chamadas de células-alvo, tá? São as células específicas para determinado tipo de hormônio. Bom, então, retomando aqui, eu mostrei para vocês sobre os principais, ou seja, as principais glândulas do nosso corpo e os hormônios de cada uma, né? Então, aqui a gente tem a hipófise, que é a nossa glândula mestre. A hipófise, ela tá localizada ali no nosso encéfalo, um pouco mais abaixo do hipotálamo, tá ali bem pertinho do hipotálamo. Então, aqui mostra para vocês a localização da hipófise. Essa glândula, pessoal, ela produz e libera vários hormônios muito importantes, por isso ela é chamada de glândula mestre.
Uma outra glândula que a gente vai falar é a tireoide, tá? Localizada aqui na nossa garganta, bem pertinho. E na tireoide tem outras glândulas pequenininhas chamadas de paratireoide. Tá representada aqui em bolinhas amarelas. Outra glândula que a gente vai falar são as suprarrenais ou adrenais. São glândulas que ficam em cima ali do rim. Outra glândula seria o pâncreas, tá? A gente vai falar do pâncreas na produção de insulina e glucagon. E por fim, as gônadas, né? Que no caso seria aí o testículo para os meninos e os ovários para as meninas. Só que essa parte aqui, pessoal, eu vou deixar lá para o sistema reprodutor, até para não ficar repetitivo, né? Porque lá na aula de sistema reprodutor eu vou ter que retomar os testículos e os ovários e as produções de hormônios, né? Nessas regiões. Então, eu vou focar nessa aula aqui até o pâncreas, tá bom? Então, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenal e pâncreas. Vamos deixar as gônadas lá para o sistema reprodutor. Bom, então, primeiro, a nossa primeira glândula, a hipófise. A hipófise, ela é dividida em duas partes, né? Então, só dando um zoom aqui na imagem. Opa! A gente tem aqui o encéfalo, né? Ó, tudo isso aqui é o encéfalo. E a hipófise tá bem aqui, ó. Esse círculo em preto, dado um zoom aqui em destaque, essa hipófise. Tem mais ou menos o diâmetro de 1 centímetro, pessoal, muito pequenininha, pesa em torno de 1 grama. É uma glândula muito pequenininha, porém muito eficiente e potente. Tá? Ela tá bem pertinho aqui do hipotálamo. Bom, se vocês repararem, então, ela tem duas regiões, né? Ela é dividida em duas partes. Vamos lá, então, falar delas. Aqui, ó, nós temos uma outra imagem que mostra para vocês o hipotálamo, bem aqui em cima, tá? E as duas regiões da hipófise. Essa região aqui, em amarelo, a gente chama de neurohipófise. Ou também, como tá aqui na seta, hipófise posterior, porque tá mais atrás, tá? Posterior. Já essa outra região aqui em vermelho, a gente chama de adenohipófise ou hipófise anterior, porque tá mais um pouquinho para frente. Reparem que a neurohipófise ou hipófise posterior, que é essa região aqui em amarelinho, ela tá ligada aqui com o hipotálamo. Essa região, pessoal, a hipófise posterior, ela não produz hormônios, tá? Ela só libera. Quem vai produzir os hormônios, né, é o hipotálamo, nessa região, tá? A hipófise posterior, ela não produz hormônios, ela só libera os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Já essa outra região aqui, a adenohipófise, ou hipófise anterior, que tá mais para frente, ela produz e libera hormônios, tá? Vamos lá. Aqui tem uma imagem para vocês mostrando a adenohipófise e a neurohipófise, ó. Que é a hipófise, tá? Uma glândula lá do encéfalo, as duas regiões. Essa região aqui que eu vou chamar de 1, ó, para vocês entenderem melhor na imagem, vou chamar aqui de 1. Oh, nossa, que 1, hein? 1. E aqui eu vou chamar de 2. A 1, pessoal, é a hipófise anterior ou adenohipófise, tá? Ela vai produzir e liberar todos esses hormônios: ACTH, MSH, GH, TSH, tá? Além de produzir aqui também, ó, FSH e LH. Todos esses que estão com sublinhado em azul são hormônios produzidos e liberados pela hipófise anterior ou adenohipófise. Já essa outra região aqui, a região 2, não produz hormônios, só vai liberar os hormônios produzidos lá no hipotálamo, que tá mais um pouquinho para cima, hipotálamo, tá? E os hormônios que o hipotálamo produz são prolactina, ocitocina e ADH. Só esses 3. O hipotálamo produz, manda para a neurohipófise e a neurohipófise manda para a corrente sanguínea.
beleza? Então, vamos lá entender a função específica de cada um desses hormônios citados. Então, a gente vai começar pela adenohipófise, ou hipófise anterior, tá? Hipófise anterior ou adenohipófise, mesma coisa. Os hormônios produzidos e liberados pela adenohipófise, o GH, o TSH, ACTH, FSH e LH. São esses hormônios que a gente vai pontuar aqui na aula. O GH, pessoal, também chamado de somatotrofina, soma de crescimento, né? Soma de aumentar. O GH, então, é um hormônio que está diretamente ligado ao nosso crescimento. É um hormônio muito presente, principalmente na infância e na adolescência, né? Ele vai diminuindo drasticamente na nossa fase adulta. E ele vai atuar principalmente, ó, como eu mostro aqui na imagem. Opa! Dá um zoom aqui. Então, nessa imagem tá representando aqui para vocês o encéfalo, deixa eu mudar de cor. O encéfalo, né? A hipófise anterior que vai liberar o GH, que é uma substância química que cai na corrente sanguínea e vai atuar aí no alongamento dos nossos ossos, auxiliando, estimulando o crescimento. Esses ossos vão se alongando, né? Vai atuando ali também nas cartilagens e vai contribuindo para o nosso crescimento. Disfunções na hipófise, né? Ou seja, ela não estar regulada, pode trazer excesso desse hormônio ou ausência desse hormônio, falta desse hormônio. Quando esse hormônio ele está em excesso, causa o que a gente conhece como gigantismo, né? Tem adolescentes de 14 anos que vão crescendo gradualmente, né? Dia após dia, a mão vai ficando muito grande, os pés muito grandes. Provavelmente é uma disfunção na hipófise que vai causando essa anomalia. Já a falta, né, desse hormônio, ou seja, produção em poucas quantidades, é o que acarreta no nanismo, né? A pessoa de baixa estatura. Beleza, o próximo hormônio que a gente vai falar é o TSH, que é chamado de hormônio estimulante da tireoide. Essa sigla aqui, TSH, ela é do inglês, né? Não sei pronunciar, nem vou me arriscar, gente, mas é hormônio estimulante da tireoide. Ou seja, a adenohipófise libera o TSH que vai atuar lá na tireoide. Vamos ver aqui a imagem, ó. Então, aqui a gente tem a adenohipófise, tá? Ela tá bem aqui. E ela vai liberar, olha só, a setinha aqui, o TSH. Esse hormônio, ele estimula a tireoide. Então, na hora que bate lá na tireoide, que tá aqui, ó. Na hora que a hipófise libera o TSH e bate lá na tireoide, a tireoide é estimulada a produzir outros dois hormônios, chamados de T3 e T4, né? A triiodotironina e a tiroxina. É o nome desses dois hormônios. E para que servem esses hormônios, né? Esses hormônios, eles atuam no nosso metabolismo, tá? Então, olha só, se eu tenho pouco T3 e T4 no meu organismo, ou seja, se a tireoide está produzindo pouco T3 e T4 no meu organismo, eu preciso fazer com que a hipófise mande mais TSH para estimular a produção de T3 e T4 pela tireoide, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. E aí, para complementar, pessoal, né, já que o T3 e o T4, ele atua na tireoide, o T3 e T4, desculpa, atua no nosso metabolismo, é muito importante a gente falar aqui de duas disfunções, né? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O que acontece, né? Hiper vem de muito, e hipo vem de pouco. A tireoide, pessoal, ela produz o T3 e T4 a partir do recebimento de TSH. Então, a hipófise manda TSH, estimula a tireoide a produzir T3 e T4, que vai atuar no nosso metabolismo. Só que para o T3 e T4 eles funcionarem, é necessário iodo, né? Íons de iodo presente no nosso corpo. E geralmente a população, a sociedade não faz a ingestão de alimentos que contêm iodo. É por isso que o sal, de um tempo para cá, ele foi obrigatório a ter iodo, né?
sal iodado que a gente chama, porque em certas regiões estava tendo um aumento significativo das disfunções da tireoide, não conseguindo produzir o T3 e T4, atingindo o metabolismo. Então, quando a pessoa tem muito T3 e T4, ó, T3 e T4, quando ela produz muito em excesso esses hormônios e atua no nosso metabolismo, essa pessoa ela tem como consequência perda de peso significativa. Por quê? Porque se eu tenho muito T3 e T4, eles atuam no nosso metabolismo, meu metabolismo vai acelerar. Acelerando, eu tenho perda de peso, né? Uma outra característica, né, que também se apresenta para as pessoas que apresentam hipertireoidismo é os olhos mais salientes, suores e pescoço inchado, porque forma que a formação é boa. Forma um bócio, ou seja, a tireoide ela é aumentada, ela fica inflamada, irritada por produzir grandes quantidades de hormônio, tá? Então esse alargamento aqui no pescoço ele pode ser comum em casos mais graves. Já o hipotireoidismo é quando eu produzo pouco T3 e T4. Se eu tenho pouco desses hormônios trabalhando ali para atuar no metabolismo, o meu metabolismo é mais lento. Se o metabolismo é mais lento, consequentemente, essa pessoa aqui, ela vai ter aumento de peso, tá? É aquela a tireoide que engorda, né? Que as pessoas falam, você tem a tireoide que engorda, a tireoide que emagrece. Então, é mais ou menos isso que está relacionado, tá? Voltando aqui. Um outro hormônio que a gente vai falar é a ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrofina. Nossa, que palavrão, né? Esse hormônio, pessoal, ele vai estimular as nossas glândulas adrenais, ou seja, ele vai estimular as adrenais a produzir outros tipos de hormônio, como, por exemplo, a aldosterona e o cortisol, que a gente já vai comentar, tá? Então, eu coloquei aqui uma imagem também para vocês, olha só. Então, a gente tem lá a hipófise, né? Especificamente a adenohipófise, que vai liberar ACTH lá nas nossas suprarrenais ou adrenais, e aí esse ACTH vai estimular a suprarrenal a produzir cortisol, que é o hormônio liberado em momentos de estresse. A gente vai comentar também mais pra frente, tá bom? E por fim, né, os hormônios aí que vão atuar nas nossas gônadas, o FSH e o LH, principalmente aí nas mulheres que eu vou ressaltar, né? FSH, hormônio folicular estimulante, vai estimular a produção do seu óvulo. Então, olha só, para você, menina, ovular, né? O ovário é um órgão que está ali no seu sistema reprodutor. Para que ele produza óvulos, vem FSH lá da tireoide, cai na corrente sanguínea, chega lá no ovário e fala: ó, eu vou estimular agora a produção do óvulo. E o LH, chamado de hormônio luteinizante, é para que esse óvulo formado a partir do FSH, ele saia e fique ali na tuba uterina. Então, a liberação do óvulo para a tuba uterina, esperando loucamente por um espermatozoide para a fecundação, a liberação desse óvulo só acontece pelo LH. A gente vai falar melhor disso aqui lá em sistema reprodutor, tá? Então, eu coloquei aqui uma outra imagem para vocês, mostrando o órgão reprodutor feminino. Aqui nós temos o encéfalo, no encéfalo vai ter a hipófise libera tanto o FSH e o LH aqui, no ovário e nas tubas uterinas. Tubas uterinas são essas tubas que conectam o ovário ao útero, né? Por isso, tuba uterina. Beleza. Então, pessoal, esses aqui são os 5 hormônios principais produzidos e liberados pela adenohipófise, tá bom? Então, continuando aqui a nossa aula, né, a gente vai falar sobre a neurohipófise. A neurohipófise ou hipófise posterior, ela vai liberar 2 hormônios importantes que são produzidos lá no hipotálamo, né? Então, o hipotálamo produz
e a neurohipófise libera na corrente sanguínea, a ocitocina e o ADH. Então, aqui, ó, a gente também comentou um pouquinho, né, na aula passada, que a ocitocina é o hormônio que vai estimular principalmente as contrações uterinas, então ele é liberado nas mulheres, principalmente na hora do parto, né, ajudando ali nas contrações do útero para o nascimento do bebê, e também ele atua nas nossas glândulas mamárias, para que saia ali a produção de leite, né? A prolactina, que é um outro hormônio, que vai ajudar na produção do leite. E a ocitocina ajuda na glândula mamária, né, com a saída desse leite. Então, a sucção que o bebê faz, né, em puxar ali o bico do peito da mãe, também vai estimular com que a hipófise libere a ocitocina na glândula mamária diretamente. Então, a ocitocina ou oxitocina, ela é muito comentada para essas duas funções, contrações uterinas e nas glândulas mamárias. Só que a oxitocina, ela também pode ser liberada em momentos de afeto no toque. Então, principalmente as meninas, né, isso é muito comentado, é algo mais social, quando a gente é tocada, né, feito um carinho na pele e tudo mais, libera-se esse hormônio e a pessoa tem uma sensação boa. Também vai estar ali relacionado com os momentos de paixão, tá? Já o ADH, a gente comentou um pouquinho dele na nossa aula de sistema excretor. O ADH, ele vai ter função de absorção de água, né? Então, ele vai atuar lá nos néfrons, fazendo com que os néfrons, né, no momento ali da filtração do sangue, a água retorne para o nosso corpo e a gente não perca tanta água na urina. A urina, ela é composta um pouco de água, né, e sais, ureia, quantidades pequenas de amônia, por exemplo, alguns íons também saem ali na nossa urina, de forma discreta. Mas, se a gente fosse liberar toda a água que passa ali na nossa corrente sanguínea, a gente ia desidratar. Então, a ADH, ele vai atuar principalmente quando a gente está com pouca água, né, no nosso sangue, para poder absorver isso de volta para o corpo. Existe uma diabetes, pessoal, chamada diabetes insípidos. Essa diabetes, ela é causada por a disfunção do ADH. E o ADH, ele é produzido no hipotálamo e liberado pela neurohipófise, né? Só retomando. Então, a disfunção, ou seja, a pouca quantidade de ADH, né? A falta de DH, melhor dizendo, vai fazer com que você não consiga absorver de volta água para o corpo. Então, o que acontece é que a urina, ela sai muito mais diluída, você acaba perdendo bastante água, né, para o organismo. Você acaba perdendo bastante água através da urina, melhor dizendo. Então, aqui é mais ou menos isso, pessoal. A ocitocina e o ADH são dois hormônios produzidos pelo hipotálamo, liberados pela neurohipófise. A ocitocina vai atuar nas contrações do útero, das glândulas mamárias e também está relacionado com os momentos de paixão e de afeto ao toque. E o ADH tem como função absorver água de volta para o organismo, né? Então, o ADH é um hormônio liberado pela neurohipófise que vai atuar nos nossos rins, principalmente nos néfrons, né? No momento ali da filtração do sangue. Então, disfunção desse hormônio, ou seja, a falta desse hormônio pode provocar a doença chamada diabetes insípidos, tá? Que a pessoa vai fazer xixi com muita frequência, esse xixi ele vai estar bastante diluído, ou seja, muito claro, quer dizer que a pessoa está perdendo bastante água por meio da urina, né? Tá bom? A tireoide a gente comentou um pouquinho, né? Lá em cima. Então, olha só, a gente tá descendo. Eu falei lá da hipófise, adenohipófise e neurohipófise, agora a gente vai falar da tireoide. Eu comentei lá sobre o T3 e o T4, que são dois hormônios responsáveis pelo metabolismo, só que a tireoide também produz um outro hormônio chamado calcitonina, tá? A calcitonina, ela vai atuar fazendo com que
que o cálcio o cálcio presente no nosso sangue seja armazenado nos nossos ossos. Então, calcitonina vai te lembrar cálcio, e cálcio te lembra osso, né? Então, a calcitonina é um hormônio, uma substância química liberada pela tireoide, né? No nosso capilar, ou seja, nos nossos vasos sanguíneos, na corrente sanguínea, a fim de fazer a retirada do cálcio do sangue e armazenar nos nossos ossos, trazendo aí fortificação dos ossos e tudo mais, tá? Então, aqui eu mostro para vocês a ação da calcitonina, né, que é produzida e liberada pela tireoide nos nossos ossos. Então, se eu tenho, pensa aqui comigo, pessoal, se eu tenho baixo cálcio nos ossos, eu tô com mais cálcio no sangue, tá? No sangue. Então, eu vou precisar fazer com que a tireoide produza calcitonina, para a calcitonina atuar lá na minha corrente sanguínea e pegar esse cálcio e armazenar nos nossos ossos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de feedback negativo ou retroalimentação negativa, que é essa gangorra que acontece entre a liberação de hormônios. Então, se eu tô com baixa quantidade de cálcio nos ossos, eu preciso com que a tireoide produza maior quantidade de calcitonina para que caia na corrente sanguínea e faça o quê? Retire o cálcio ali do sangue e armazene nos ossos para que retome, né? Saia desse desequilíbrio. Esse desequilíbrio aqui mostrado devido por o exemplo que eu dei, né? Com baixa quantidade de cálcio nos ossos. Então, eu tenho uma maior quantidade de cálcio no sangue. Ou ao contrário também acontece, né? Então, professora, se eu tô com muito cálcio nos ossos e pouco cálcio no sangue, porque eu também preciso de cálcio no sangue, o cálcio ele também ajuda na nossa parte digestiva, né? Então, por mais que ele tenha ali a função de fortificação dos ossos, a gente precisa ter um equilíbrio entre quantidades, ou seja, índices de cálcio no sangue e índices de cálcio também nos ossos. Quem vai atuar aí para fazer o contrário, ou seja, pega o cálcio dos ossos e joga no sangue, são os paratormônios, tá? É um outro hormônio, ou seja, uma substância química liberada e produzida pela paratireoide. Vamos voltar aqui. Aqui. A paratireoide são essas bolinhas aqui em amarelo. Então, a paratireoide vai produzir um hormônio chamado paratormônio, tá? Aqui embaixo tá escrito, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, paratireoide, tá? Vai produzir um hormônio chamado paratormônio, e aí esse hormônio vai estimular as nossas células dos ossos a devolver cálcio para o sangue. Então, homeostase de cálcio no sangue. Homeostase vem com equilíbrio, né? Equilíbrio dinâmico. Então, essa gangorra aqui de equilíbrio e desequilíbrio, a gente vai chamar de retroalimentação negativa ou feedback negativo. Então, veja, quando que acontece o desequilíbrio, né? Nesse exemplo aqui, os paratormônios, que são essas bolinhas paratireoide, essas bolinhas em amarelo, que são as glândulas, elas vão produzir o paratormônio, tá? Então, as glândulas paratireoides, elas produzem e liberam o paratormônio. Esse paratormônio, ele só vai ser liberado e produzido se eu tiver com baixa quantidade de cálcio no sangue, né? Porque esse hormônio, ele vai atuar lá nas células dos ossos para devolver cálcio, ou seja, jogar um pouco de cálcio no sangue. Então, esse desequilíbrio e equilíbrio, né, na produção de hormônios, a gente vai entender como feedback negativo. E estamos chegando ao fim, pessoal, calma. A outra glândula que a gente vai falar é a suprarrenal, né, as adrenais. Essa glândula aqui, pessoal, ela é dividida em duas regiões, córtex e medula. Córtex vem de casca e medula vem de miolo, a parte interna. Então, córtex é essa parte mais externa e medula a parte mais interna. Quais são os hormônios produzidos, né, principalmente pelo córtex, que a gente vai ressaltar aqui? Cortisol, aldosterona e testosterona nas mulheres, tá?
O cortisol, pessoal, ele é muito comentado como um hormônio maldito. Como assim maldito? Um hormônio ruim. Mas, na verdade, o cortisol ele tem uma função fantástica, né? Diz que quando a gente morre é o último hormônio a parar de funcionar, também chamado de hormônio da vida. Porque o cortisol, ele é liberado em momentos de estresse. Só que quando a gente pensa em estresse, a gente pode pensar, tô estressado, com esse vídeo que não acaba logo, essa professora não para de falar. Tô estressado com o trânsito, tô estressada com o trabalho. Só que o estresse nem sempre ele é mentalmente. A partir do momento que você não dá nutrientes para suas células, gera um estresse no seu organismo, só que você nem sabe disso. Então, quando você só come porcaria, besteira e não dá o nutriente necessário para suas células, acontece um certo estresse no seu corpo. Outro exemplo, né? Não chega a glicose suficiente nas suas células, né? Então, a má alimentação, falta de exercícios físicos, né? Atrofia muscular, um monte de coisa pode causar estresse no seu organismo sem que você perceba. Sua mente tá limpa, né? Parece que você não tem nenhum problema, mas lá no seu corpo tá acontecendo vários estresses, né? E o cortisol, ele vem para atuar o que acontece? Essa substância química, o cortisol, ele vem para regular, né? Regular o que está desregulado. Então, por exemplo, também é conhecido como anti-inflamatório, porque geralmente quando você tem alguma lesão, né, algum machucado, o cortisol ele é liberado para poder trazer ali a sensação de cura, de anti-inflamatório para aquela região. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito dos remédios corticoides, que vem de cortisol. Na verdade, é cortisol em dosagens muito altas, que é quando o seu corpo já não está mais conseguindo fazer cortisol de forma eficiente. Então, você precisa recorrer para algum tipo de remédio para sarar aquela lesão, alergia, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que, claro, cortisol em excesso, a gente só libera cortisol em momentos de luta, fuga e de estresse. Em excesso, sim, vai trazer danos ao seu corpo. Só que o cortisol, ele tá ali para te ajudar. Então, quando você coloca o seu corpo nesses momentos, evidencia os momentos de estresse, o que acontece é que o cortisol tá ali para poder regular, voltar ao equilíbrio, todo o mau funcionamento que você deixou pro seu corpo, tá? Então, ele tem um lado bom também, né? Em muitos vídeos vocês vão ver, ou leituras, que cortisol, herói ou vilão, né? Aí vai depender da situação. Em excesso, sim, ele vai ser um vilão. A aldosterona, pessoal, ele é um hormônio também liberado lá pelo córtex, tá? Que vai ter como função regular os índices de sódio e potássio no nosso corpo. Então, ele vai atuar principalmente nos nossos rins, pode ver que é uma glândula que está em cima do rim, que vai ter como função reter sódio e liberar potássio na nossa urina. A testosterona, né, que é um hormônio que atua mais aí nos homens, apresenta assim em menor quantidade nas mulheres, mas a disfunção, ou seja, o excesso desse hormônio, da testosterona, pode trazer aí características masculinas à mulher, né? Aparecimento de barbas, a voz um pouco mais grossa, o surgimento de pelos em maior quantidade no corpo. Beleza, pessoal. Aqui, né, eu coloquei para vocês uma imagem que eu vi da internet, colocando aqui o cortisol só como algo negativo, né? Porque, tipo assim, ó, o estresse eleva cortisol. Então, se você tá estressado, você vai liberar o cortisol. E o cortisol eleva o estresse. Eleva cortisol, eleva estresse. Na verdade, esse ciclo aqui, né, só para complementar lá o que eu falei, em momentos de estresse, que eu falei que nem sempre é um estresse mental, né, que você consegue identificar, às vezes você coloca o seu corpo em situação de estresse. Quando você tem uma má alimentação, principalmente, você eleva os níveis de cortisol. E aí o cortisol vai ter função anti-inflamatória, né? De recorrer a um equilíbrio de volta para o seu corpo. Tá faltando nutriente? Tenta tirar açúcar de outro lugar para mandar para sua célula, para poder voltar ao equilíbrio. Só que, como eu disse, né? Cortisol em grandes quantidades, excesso de cortisol, vai chegar uma hora que o seu corpo não vai conseguir mais trazer
esse equilíbrio dinâmico e aí você vai ter que recorrer a medicamentos, tá? E por fim, pessoal, para a gente finalizar a aula, o pâncreas. Então, o pâncreas aqui, ele produz dois hormônios importantíssimos, né? O glucagon e a insulina. E no pâncreas a gente tem duas células importantes, célula alfa e célula beta, tá? A célula alfa vai produzir o glucagon e as células betas vai produzir a insulina. Então, aqui é a glândula, o pâncreas, que tem essas duas células e cada qual produz um tipo de substância química específica. Esse esquema aqui, ele é muito bom para vocês entenderem a função de cada um. Então, olha só, o nosso pâncreas, né, ele produz os dois tipos de... Deixa eu mudar a cor. Opa! Os dois tipos de substância química, os dois tipos de hormônio, o glucagon e a insulina. Vamos entender quando que vai atuar cada um, né? Então, por exemplo, você acabou de comer um bolo de chocolate, sei lá, vamos pensar em algum doce. Você acabou de ingerir bastante doce, bastante açúcar para o seu corpo. Então, você tá ali num estágio, naquele momento de hiperglicemia, tem muito açúcar no seu sangue. E aí, pessoal, vai gerar um desequilíbrio, né? A função do sistema endócrino, as glândulas liberando hormônios e substâncias químicas, tem a fim de regulação de equilíbrio dinâmico. Então, na hora que tem muito açúcar no seu sangue, gera um certo desequilíbrio. Beleza, você vai estimular o seu pâncreas a fazer o quê? A pegar essa glicose que está em excesso no sangue, né? O pâncreas libera a insulina, né? E pega essa glicose que está em excesso no seu sangue e converte ela em glicogênio. Esse glicogênio nada mais é do que uma reserva energética que vai ser armazenado lá no seu fígado e no seu fígado e nos seus músculos, né? A fim de que, quando você tiver em um outro momento, que a gente chama de hipoglicemia, vamos pensar que você acabou de acordar, você não fez a ingestão de nenhum tipo de alimento, e aí o seu corpo identificou um certo desequilíbrio de baixos índices de glicose no sangue. Então, a hipoglicemia vai estimular o seu pâncreas a produzir o glucagon. O glucagon vai fazer o quê? Pegar o glicogênio lá que está armazenado no seu fígado e fígado e músculo, desculpa, e fazer a quebra desse glicogênio produzindo glicose. Essa glicose vai lá para o seu sangue, tá? E aí você consegue equilibrar de novo o que estava desequilibrado. Então, são duas situações, né? A ausência, quer dizer, baixas concentrações de glicose no sangue e alta concentração de glicose no sangue. Então, quando você tiver com muita glicose no sangue, quem vai atuar a insulina, fazendo essa glicose virar reserva energética. Quando você tiver com pouca quantidade de glicose no sangue, quem vai atuar é o glucagon, pegando a sua reserva, quebrando ela, convertendo em glicose e mandando para suas células e para o seu sangue, tá bom? E aqui, pessoal, só para a gente terminar, encerrar, eu mostro para vocês lá o que a gente falou de feedback negativo ou retroalimentação, né? A famosa gangorrinha aqui, ó. Olha só a gangorra, vamos entender essa imagem. O pâncreas, se vocês repararem, todas as glândulas acima, a gente pode discutir isso melhor na live, mas todas as glândulas acima, elas trabalham com essa questão de feedback negativo ou retroalimentação, que tá no desequilíbrio, traga o equilíbrio de novo. Aumenta o hormônio, diminui outro hormônio. Então, olha só, né? O pâncreas, que vai liberar a insulina, que tem como intenção diminuir a quantidade de glicose na corrente sanguínea, traz aí a glicemia normal, ou seja, regula isso. Então, para que libere a insulina, eu tenho que estar inicialmente desequilibrado, né? Eu tenho aqui a gangorrinha desequilibrada. Eu tô com mais açúcar no sangue. Então, para que eu volte essa gangorrinha aqui ao normal, estabilizo ela, trago o equilíbrio, eu vou e libero insulina. A mesma coisa acontece com o glucagon, né? Ou seja, se eu tô com baixa quantidade de açúcar no sangue, não mais alta, né, no caso da insulina, baixa quantidade de açúcar no sangue, o pâncreas libera o glucagon, né? Inicialmente eu estaria desequilibrado, na hora que o pâncreas libera o glucagon, para fazer com que o glicogênio quebre e libere glicose para o seu sangue, você vai regular de novo essa gangorrinha aqui. Então, esse desequilíbrio e equilíbrio a gente chama de feedback negativo,
né? De acordo com a liberação desses hormônios. E por fim, pessoal, finalmente, diabetes, né? A diabetes do tipo 1 e tipo 2, que são as mais comentadas, né? A diabetes do tipo 1, ela é uma doença que atinge principalmente crianças e adolescentes, né? Ela se desenvolve na infância. E o que acontece? Essas pessoas é uma doença autoimune porque o corpo da pessoa, ele destrói totalmente as células do pâncreas. Destruindo as células do pâncreas, você não produz a insulina, tá? Vai atuar aí principalmente não, né? Nas células betas, que são as células que produzem insulina. Então, é uma doença autoimune. Que é desenvolvida na infância. Então, essa pessoa, ela não tem insulina. Então, é por isso que ela precisa aplicar-lhe doses de insulina diariamente. Já a diabetes do tipo 2 é uma doença que ela é adquirida, ou seja, adquirida por hábitos não saudáveis. A alimentação não saudável, não praticar exercícios físicos, fumar, beber, tudo isso pode desencadear na diabetes tipo 2. Essa diabetes, a pessoa produz insulina, só que essa insulina ela é resistente ou ela não é tão eficiente na hora que cai na corrente sanguínea para tirar o açúcar lá do sangue e mandar para o fígado e para o pâncreas. Desculpa, fígado e para os músculos. Então, aplicar insulina aqui é em vão, né? Pelo contrário, sei lá o que vai acontecer com essa pessoa, mas no tipo 2 não se aplica insulina. O que a pessoa tem que fazer é tentar ter uma vida mais saudável e deve ter alguns medicamentos específicos para isso, tá bom? Então, a gente encerra a nossa aula aqui, pessoal. Me alonguei um pouquinho, mas eu acho que eu coloquei aqui os pontos importantes da aula, tá bom? Até mais.